Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. O pastor Tiago trouxe uma palavra aqui na semana passada, falando sobre a conversão do nosso irmão Saulo, ou Paulo, né? Foi aquilo que ele falou na semana passada aqui. Então, sequencialmente, se a gente entender e não perder o fio da meada aí, o que a gente está aprendendo aqui durante os cultos, sequencialmente a gente vai falar então agora do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Falamos do capítulo 9. Ainda no capítulo 9 a gente vê o posicionamento de Pedro, operando algumas situações. E aqui, no capítulo 10, nós vamos falar aqui uma história que envolve Pedro e um homem chamado Cornélio. Cornélio, que é esse personagem bíblico aqui. Então, vamos fazer a leitura antes e depois vamos começar a compartilhar, tá bom? Atos capítulo 10 e versículo de número 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Até aqui. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Nós te agradecemos e pedimos, ministra o nosso coração, nos desafia, nos encoraja e nos leva, Senhor meu Pai, para o centro da tua mais boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Melhorou a temperatura aí agora? Melhorou? Ninguém está mais abanando aí, né? Daqui a pouco o pessoal está começando a colocar blusa. Gente, quantos sabem aqui qual que era a religião de Jesus? Alguém sabe qual que era a religião de Jesus? Ele era o quê? Judeu, né? Então, por quê? Na verdade, isso até tradicionalmente. Ele era um judeu e a expectativa, então, é que ele fosse ensinado nos moldes do judaísmo. Só que Jesus, ele aparece na história não como aquele que vai defender a bandeira do judaísmo, porque Jesus não está preso a uma religião. Jesus não está preso numa caixa da religião. Por isso que o tema da minha mensagem hoje deixa eu ver se tem tema aí. Tem tema aí? Start. Deus não é evangélico. Fala assim para o seu irmão, você sabia que Deus não é evangélico? Porque tem gente eu sei que tem gente que está frustrado agora aqui, né? Porque fala, poxa, eu achava que Deus era evangélico. Não, Deus não é evangélico. Então essa é uma informação importante para todo mundo saber. Deus não é evangélico. Deus não carrega esse rótulo de ser evangélico. Então a Bíblia vai contar para nós, e eu vou me basear nisso para poder ensinar, que Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele vem para pregar uma mensagem direto do reino de Deus. Ele vem para anunciar o reino de Deus. Tanto é que ele fala, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Então ele vem com uma mensagem que era uma mensagem completamente nova do que aquilo que eles estavam acostumados a ouvir dentro da religião deles. E a religião predominante era o judaísmo. E tinha várias vertentes do judaísmo, como os fariseus, como os saduceus, várias vertentes do judaísmo. Mas o judaísmo era a religião oficial. E a Bíblia fala, então, obrigado, filho, Deus abençoe. A Bíblia fala que Jesus morre na cruz, todo mundo conhece a história. E quando Jesus morre na cruz, ele não deixou avisado para ninguém assim, a partir de agora a religião oficial que vocês vão seguir daqui para frente é o judaísmo. Ele não avisou isso. Ele também não deu um outro nome para a religião. Falou assim, a partir de agora a religião oficial vai chamar evangélica. A religião oficial vai chamar católica. A religião oficial vai chamar espiritismo. A religião oficial vai chamar candomblé. Não, ele não deu nome para nenhum tipo de religião. Só que na cabeça dos seus seguidores, uma vez que Jesus morre e dá uma missão para eles agora pregarem o evangelho, na cabeça deles, eles deveriam pregar o evangelho somente para um grupo de pessoas.
Só para um grupo de pessoas é que a mensagem deveria ser disseminada. E para que grupo de pessoas era isso? Para os judeus. Então eles, quando encontravam uma pessoa na rua que não fosse judeu, eles nem se esforçavam para anunciar o evangelho para essas pessoas. Por quê? Porque na cabeça deles, só uma pessoa merecia ouvir a mensagem da salvação, que era os judeus. E isso aconteceu por vários períodos dentro do primeiro século da igreja. Até um determinado momento, a igreja ficou restrita, presa à pregação somente para o povo judeu, pregando só para os judeus. Porém, um período vai ser inaugurado agora com a história de Cornélio. Por isso que eu coloquei aqui start. Start quer dizer o quê? É o começo de algo, vai startar algo. E agora aqui na história de Cornélio, vai vir um novo período na história, que vai inaugurar na história, que vai causar até confusão na cabeça dos próprios seguidores de Jesus. E a gente vai aprender algumas lições, então, baseado nesse texto e nesse capítulo inteiro da história de Cornélio. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui, a gente já leu, fala assim, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, ele era centurião do regimento conhecido como italiano, ou seja, ele era uma pessoa importante. Ele era um centurião. O que é um centurião, gente? Alguém que tem sobre o seu governo 100 soldados, por isso chama centurião. Ele governava 100 soldados, ele era um líder de 100 soldados romanos. Então ele era alguém muito importante. Só que além dele ter essa posição, a Bíblia vai chamar ele também, que tanto ele como toda a sua família, sua esposa, seus filhos, toda a sua família era piedoso e era temente a Deus. E também fazia o quê? Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então, se você olhasse para a vida de Cornélio, possivelmente você ia olhar e ia falar assim, poxa, esse cara é um cara correto. Esse cara é um cara que a vida dele é um exemplo para nós. Olha, ele é piedoso, ou seja, é uma pessoa que tem um respeito pela fé, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que faz boas obras, boas caridades, ajuda as pessoas, e além de mais, é uma pessoa de oração. Então, quando você olha para tudo isso, você, dentro desse pacote completo da vida de Cornélio, você vai pensar na sua cabeça, esse cara é um cara correto, é um cara dentro do padrão da religião, bacana. E a Bíblia vai continuar dizendo assim, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. E ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que apesar de Cornélio ter todo esse pacote de bondade, de moralidade, de religiosidade, apesar de tudo isso, ele não era considerado para o reino de Deus como alguém que estava inserido na fé. E essa é a confusão que muitas pessoas fazem até nos dias de hoje. Então a primeira coisa que a gente vai aprender é que as boas obras não salvam. Não adianta você ser bom, tentar basear a sua religião na bondade. Porque tem muitas pessoas que, incrivelmente, até dentro da igreja evangélica, continuam pensando dessa forma. E elas juntam todo esse pacote de moralismo e de bondade na vida delas para achar que elas vão conseguir o favor de Deus porque elas são boas. Então, tudo isso que Cornélio fazia era válido. Tanto é que Deus estava vendo essa manifestação dele. Deus estava enxergando e vendo em Cornélio que ele era um cara que estava buscando fazer o que era certo. Ele estava buscando fazer o que era correto. Mas mesmo apesar de Cornélio fazer tudo isso, ele precisava de salvação. Ele precisava da pregação genuína do evangelho. Então as boas obras, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava tentando explicar para essa pessoa que ela estava falando de uma segunda pessoa para mim, falando que a pessoa era muito boa. E de fato a pessoa é muito boa mesmo. Falando assim, olha, essa pessoa, ela ajuda demais as pessoas.
É incrível como ela ajuda, ela é generosa, ela abençoa, ela paga consulta para as pessoas, ela paga convênio para o outro, ela dá dinheiro para não sei quem, ela ajuda o outro. Então, quando ela vê a necessidade, ela ajuda. Ela é muito boa. Ela tem um padrão de moralidade muito elevado. Na casa dela, ela tem cuidado com o que os filhos dela assistem. E ela começou a me apresentar um monte de virtudes da pessoa, para dizer assim, essa pessoa ela está salva, por conta dessa sequência de comportamentos que essa pessoa tem. Só que os nossos bons comportamentos não fazem nós atrairmos o favor de Deus para a nossa vida. Então não é bondade que salva. E essa é uma mensagem principal do Evangelho. Porque se bondade salvasse, gente, não precisava mandar Jesus na terra. Era só todo mundo ser bonzinho, pronto. Todo mundo ia se salvar por si só. Todo mundo ia conseguir dar conta de se salvar. Só que isso está introduzido dentro da nossa cultura. Até hoje a gente reproduz isso para as nossas crianças. Então a gente fala assim para a criança: olha, o papai do céu não gosta que você faz isso. Olha, a criança que faz isso daí, o papai do céu não gosta. Então a gente começa a mostrar para as crianças esse Deus que mede as pessoas pelas boas obras. E esse Deus não é o Deus da Bíblia. Então as boas obras não podem nos salvar. Então não se ampare em boas obras para achar que você vai conseguir o favor de Deus. Não se ampare naquilo que você faz de bom para você se garantir naquilo que é favor de Deus para a sua vida. Então Cornélio, apesar de fazer tudo isso, e eu não estou dizendo que está errado, tá, gente? Ele fazia tudo isso, mas Deus olhou lá do céu e viu, pô, esse cara, olha só, esse cara está com vontade, ele teme a mim. Esse cara me respeita. Esse cara tem compaixão das pessoas, ele tira dinheiro do bolso dele e ajuda as pessoas. Esse cara ora para mim. Eu vou ter que me apresentar para esse cara. Eu vou ter que me mostrar para esse cara. Eu vou ter que me revelar para ele. E aí você vai continuar a história daqui a pouco, mas antes disso, só para dar fundamento para isso que eu estou ensinando, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então a salvação, o que ela é? Ela é o resultado da graça de Deus por meio da nossa fé. Isso não vem de vocês. O homem não dá conta de resolver o problema da salvação. Então não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras. É o texto que está dizendo, não sou eu. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Porque se uma vez que a pessoa vai ser salva porque foi boa, ou porque praticou boas obras, ela tem do que ela se orgulhar. E aí alguém perguntar para ela assim: você é salvo? Eu sou salvo, lógico que eu sou salvo, olha o tanto de coisa boa que eu faço. Então isso se torna um orgulho. Então o texto está deixando claro para nós, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Aí ele vai dar o propósito agora. A fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então eu não faço boas obras para ser salvo, mas eu faço boas obras porque eu já sou salvo. Esse é o entendimento bíblico. Então as boas obras não é para mim alcançar o favor de Deus. As boas obras que eu pratico e que eu faço é porque eu já alcancei o favor de Deus. E agora eu manifesto isso através daquilo que eu faço de bom na minha caminhada. Tiago também deu uma explicação interessante sobre as boas obras. Ele fala assim, Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Então presta atenção, a fé sem as obras, ela é morta. Agora, obras não pode vir primeiro que fé. Primeiro vem a fé, depois vem as obras. Se as obras vêm primeiro que a fé, e aí então o resultado vai ser assim, obras mais fé é igual a justiça própria. Se a gente inverter e colocar assim, fé mais obras é igual justiça de Deus. Então, fé mais obras, justiça de Deus. Obras mais fé, justiça própria. Então, nunca a fé
Nunca as obras devem vir antes da fé. E é isso que Tiago está ensinando. Então ele fala assim, ó, assim também a fé por si só não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, alguém vai dizer, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Olha que forte isso aqui. E o versículo 26 ele diz assim, portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. João Calvino, ele disse uma frase interessante, ele diz assim, a salvação é só pela fé, mas a fé que salva não está só. Ela vem acompanhada das boas obras. Mas isso aqui é só para trazer o equilíbrio, gente, porque senão a gente começa a fazer do cristianismo uma filosofia espírita. Porque o que é o espiritismo? O espiritismo acredita que quanto mais bom você for, e quanto mais... Por isso que a religião do espiritismo, ela sobressai a igreja evangélica e outras igrejas, e muito em relação às boas obras. Eles são bons. Eles trabalham em prol das boas obras. Por quê? Porque eles acreditam que se as boas obras que eles vão praticar vão fazer que na próxima encarnação eles vão vir uma pessoa melhor e assim por diante. Então esse é o entendimento que eles têm, mas não é um entendimento amparado pela Bíblia. Dito isso, gente, segundo ponto, então Cornélio fazia boas obras, ele era um cara das boas obras, ele era um cara que temia Deus, que tinha um pacote de moralidade, mas ele precisava do evangelho. Então Cornélio precisava do evangelho. Então aí o que acontece? Passando a vida dele, orando, dando esmola, fazendo boas obras, ajudando as pessoas, aí um dia ele teve uma visão. Ele estava lá no tempo de oração dele lá e de repente Deus se revela para ele. E fala para ele, poxa Cornélio, olha, deixa eu falar uma coisa para você. O anjo apareceu para ele lá. Deixa eu falar uma coisa para você, Cornélio. As suas orações chegaram diante de Deus e as suas esmolas chegaram para Deus. Mas você precisa aprender o que é o evangelho. E você não vai aprender sozinho aqui na sua casa. Você não vai aprender se alguém não te ensinar. Então faz o favor. Manda alguém buscar um servo meu chamado Pedro. E aí vai começar aqui, ó. Ele diz assim, ó. Versículo de número 5. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, ele se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso entre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que havia acontecido, enviou-os a Jope. Então percebe o que aconteceu? Ele era um cara que estava interessado em encontrar Deus, interessado em aprender das coisas de Deus, só que ele estava vivendo uma vida cristã autônoma, independente. E aí o próprio Senhor Jesus aparece, através do anjo, né? Aparece lá para ele e diz para ele assim, ó, as suas esmolas chegaram para Deus, as suas orações chegaram para Deus, mas alguém precisa ensinar para você o evangelho, o verdadeiro evangelho. Alguém precisa pregar essa palavra para você. Então manda buscar o meu servo Pedro, que está lá em Jope. Ele está na casa de um homem chamado Simão, que é curtidor de couro. Vai lá na casa dele e manda buscar Simão lá. E aí então a Bíblia fala que ele pega e envia 2 homens, mais um soldado junto, para buscar Pedro. Para que ele vai buscar Pedro? Para pregar o evangelho de Jesus para ele. Porque ele não ia conseguir aprender sozinho. Por isso que não dá, gente. Existem pessoas que acham que ela vai conseguir construir a sua vida cristã sem aprender, sem ouvir dos outros. Por isso que a gente vem na igreja. A gente não vem na igreja para ser salvo. A gente vem na igreja para se edificar. A gente não vem na igreja aqui porque se a gente não vir na igreja a gente vai para o inferno. Não é isso. A igreja não tem esse papel. A igreja não é o pedágio do céu que você tem que vir aqui. Não. Mas a gente vem por quê? Porque a gente quer aprender a Bíblia. A gente quer aprender a palavra de Deus. E tem que ter alguém que vai ensinar a gente. Não é que eu sou a última bolacha do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Não é isso. Eu me preparei. Tenho essa função na minha vida que é ser um sacerdote para ensinar a palavra de Deus. Vocês também conhecem a Bíblia, mas sempre tem alguém que conhece um pouco mais para poder passar para a gente. Assim como tem pessoas que conhecem mais que eu, e eu também vou em alguns lugares sentar para aprender com alguém.
e assim por diante. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, para que esse conhecimento de Deus entre na nossa vida. A Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então era isso que Cornélio precisava. Cornélio precisava da pregação do evangelho. Então a segunda coisa que a gente aprendeu aqui, primeiro ponto, nós aprendemos que as obras não salvam. Segundo ponto, Cornélio precisava do evangelho. E você precisa do evangelho, e eu preciso do evangelho. Por quê? Porque senão a gente vai servir a Deus errado. A gente vai servir a Deus baseado nas nossas ideias, baseado nas nossas filosofias. Cornélio achou que estava tudo bem, fazendo tudo que ele estava fazendo, e talvez na cabeça dele ele pensou assim, estou garantido. E aí então o anjo de Deus aparece e fala, não, Cornélio, te falta alguma coisa. Te falta receber o ensinamento. Te falta receber uma instrução. Te falta receber uma orientação. Te falta receber a mensagem do evangelho. Então nos falta isso. Todos nós precisamos do evangelho de Jesus. Terceiro ponto. Aí vai chegar agora na história de Pedro. E Pedro, ele era um cara zeloso. Segundo assim, as características de Pedro, me parece que ele era um cara um pouco meio bravo, sabe? Todas as histórias que boa parte das histórias que relatam sobre Pedro, me parece um pouco que Pedro tem um temperamento mais sanguíneo. Ele é um pouco mais bravo. E ele era talvez um cara mais cabeça dura, mais turrão. Já conhece alguém turrão? Conhece? O cabeça dura, aquele cara que não quer aprender, que não quer... Ele tem a opinião dele, fala, não, ninguém me muda. Não, eu só penso desse jeito. Tal. E não é bom ser assim. Não é bom. A gente tem que ser também flexível. Tudo que é rígido, isso aqui é rígido. Se eu forçar, quebra. Então a gente precisa ter flexibilidade. E Pedro não me parecia esse cara muito flexível nas escrituras sagradas. Então a Bíblia vai dizer que ele vai chegar lá, vamos lá, versículo de número 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Ele vai subir e fazer uma oração, porque ele era um homem de Deus. Vou lá orar. E aí Pedro está lá orando no terraço, a Bíblia fala assim, tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Então estava com fome, lá no terraço orando, e ele pensa, poxa, o almoço não sai logo, estou com fome, o negócio não vai, a comida não vem e tal. E daqui a pouquinho a Bíblia fala que ele cai em êxtase, desmaiou. Não sei se foi de fome, mas de fato ele desmaiou. E nesse desmaio, olha o que acontece aqui. Ele viu o céu aberto. Vai ter uma visão espiritual. Ele vê o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas 4 pontas. Então ele vai ver um lençol. E nesse lençol, pensa num lençol, as 4 pontas do lençol vai descer do céu assim. Ó. Vai descer o lençol e 4 pontas segurando. Já segurou assim o lençol, né? Com quatro pessoas se segurando, né? Ou 2 numa ponta, 2 na outra. Forma uma bolsa, né? Uma sacola, forma alguma coisa ali dentro. E aí a Bíblia fala, olha o que vai acontecer, que interessante nessa visão. Ele viu o lençol preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então ele viu lá, dentro desse lençol, que formou essa bolsa, ali dentro estava um monte de animal. E esses animais que estavam ali dentro eram animais considerados para o judeu animais impuros. Animais que os judeus, por causa da religião deles, não podiam nem se relacionar com esses animais, comer esse animal, não podia. E aí, na visão desse lençol, ele ouviu uma voz, olha a voz que ele escuta. Então a voz lhe disse, levante-se, Pedro, mata e come. Aquilo foi um choque para ele. Imagina só, o cara turrão, cabeça dura, aprendeu a vida toda que não podia comer aquele negócio, a vida inteira ele aprendeu, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. De repente ele tem uma visão espiritual, aparece todos aqueles animais que o pai falou, que a mãe falou, que não sei quem falou, que um monte de gente falou que não podia comer, aquele monte de animal aparece e fala para ele assim, mata e come. Imagina o que passa na cabeça desse cara na hora. Aí então Pedro vai responder para Deus, né, aqui para aquela voz. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, de jeito nenhum, não.
Senhor, jamais eu comi algo impuro ou imundo. Não, eu não vou comer esse negócio. Eu não como. Deus falando para ele comer e ele brigando com Deus. Eu não como. E Deus falando, come, Pedro. Não como. Come, Pedro. Não come. A voz lhe falou pela segunda vez. Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Terceira coisa que nós vamos aprender aqui na história. Não chame de pecado o que Deus não chama. Não chame de pecado o que Deus não chama. Isso é que transformou a igreja evangélica numa bagunça. Um monte de gente alienada e maluca. Pensa que num lugar para ter gente maluca é a igreja de crente, gente. Você sabe que é verdade o que eu estou falando. Tem gente maluca, olha, doido de maré desse. Gente, tem gente maluca. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram tão alienadas na sua maneira de pensar, e elas foram tão manipuladas, porque a ignorância faz isso, né? Porque a pessoa se permite viver isso. E às vezes a gente está chamando um monte de coisa de pecado que Deus nunca falou que era pecado. A gente está chamando um monte de situação na igreja de pecado que Deus nem falou que era pecado, e a gente está lá. Isso aqui não vai, se fizer isso não vai para o céu, eu não sei o quê. E a gente fica tentando fiscalizar quem vai para o céu e quem não vai. A gente só pode chamar de pecado o que a Bíblia bateu o martelo e falou, é pecado. A gente não pode vir com um pressuposto, porque a gente acha que é pecado, porque a gente acha que não sei o quê, porque a gente acha... As nossas opiniões não importam. O que é pecado é o quê, gente? Pecado é transgredir a lei de Deus. Tudo que transgride... Por exemplo, vamos pensar aqui. Não sei se você sabe, mas uma igreja com esse perfil como a nossa, que tem uma parede preta no fundo, que tem uma estética diferente, tem pessoas da mesma fé da gente que demonizam isso aqui. E fala, eu não acredito que você está indo naquela igreja da parede preta. E na cabeça dele, isso aqui é o pecado. Isso aqui como que pode? É pecado um negócio desse. Não pode, a igreja não pode. E aí perguntou para mim assim, por que você pintou a parede de preta? Aí eu falei, pelo mesmo motivo que você pintou de branca. Porque qual que é a explicação? Por que você pintou de branca? Então não tem significado. Se eu pintar de preto, de rosa, de branco, de vermelho, não muda nada. Não tem significado, gente. Mas a gente cria, dentro da nossa perspectiva evangélica, a gente pinta Deus de um jeito... Por isso que eu falei, Deus não é evangélico. A gente pinta Deus do jeito que a gente acha que Deus tem que ser. Então tem muita coisa dentro da igreja que as pessoas estão rotulando como pecado. Pega o assunto da tatuagem. Tatuagem. Não, tatuagem, porque da tatuagem o cara vai para o inferno, que não pode ter tatuagem. Gente, isso é de foro íntimo de cada pessoa. Mas se você pegar biblicamente falando, a Bíblia não tem um texto bíblico que ampara essa ideia de demonizar a tatuagem. Antigamente, tatuagem, vamos falar culturalmente, tatuagem era marginalizado. Quem tinha tatuagem recebia um rótulo de marginal. Então era horrível ter tatuagem. Tanto é que para entrar na polícia não podia ter. Hoje você vê policiais na cidade aí tatuado. Por quê? Porque até 2030, 70% da população brasileira será tatuada. 70%. Por quê, gente? Porque isso agora se tornou cultural, estético. Então não dá para você rotular e demonizar uma pessoa por causa de uma tatuagem. É de foro íntimo. Eu não tenho... Eu tenho tatuagem, na verdade, né? Mas só que eu não fiz recente, né? Faz muitos anos que eu fiz. Mas não tem problema nenhum. Não faço uma tatuagem hoje. Por quê? Porque eu sou exemplo para a igreja. Se eu fizer, uma criança pode olhar e aí começar a ter problema dentro da casa, que o pai não quer que ela faça. Tal. Então, eu sei que eu sou um modelo, então eu não posso fazer. Mas eu não demonizo quem faz. Está entendendo? Porque assim, quer conversar sobre qualquer assunto de pecado? Vamos conversar com a Bíblia aberta. Qualquer pessoa. Se a pessoa que confrontar você em relação ao seu corte de cabelo, em relação a não sei o quê, fala para assim, conversa comigo com a Bíblia aberta. E muito crente não consegue abrir a Bíblia para conversar.
Por quê? Porque ele tem uma ideia na cabeça dele, ele não tem um fundamento. Então Pedro, na cabeça dele, a vida toda é o seguinte: não pode comer aquilo que é impuro. Não pode comer aquilo que é impuro. Aí o próprio Jesus aparece e fala para ele: Pedro, come esse negócio aí. Come aí, Pedro. E aí Pedro vai achar que ele é mais santo que Jesus, porque tem crente que acha que é mais santo que Jesus. Tem crente que acha que ele é mais santo do que o próprio Jesus. Aí ele briga com Jesus. Ele fala: não, Jesus, eu não faço negócio desse. Eu não faço um trem desse na minha vida, porque ele vai brigar com Jesus em relação àquilo que ele é. Então, não chame de pecado aquilo que Deus não chama. Então, avalia. Tem pessoas que estão destruindo sua família, destruindo seu relacionamento com o filho, destruindo seu casamento, porque ele não sabe fazer ter esse discernimento. O que merece brigar? Porque tem coisa que merece briga. Tem coisa que merece a gente ir para a guerra mesmo. Agora, tem assuntos que não merece. Tem assuntos que não cabem uma discussão. Por quê? Porque é de foro íntimo de cada pessoa. Então, isso é muito importante. Então, Pedro, ele está sendo confrontado nessa ideia. Come aí, Pedro, esse negócio. Só que uma virtude a gente vai aprender agora com Pedro aqui. Quarto ponto. A ignorância te impede de viver o extraordinário. Porque eu falei que Pedro tinha essa característica do quê? De ser um cara chucro. De ser um cara inflexível. Só que depois que ele tem a visão, olha só o que diz o texto aqui, versículo 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, primeiro ele teimou e não comeu de fato, mas depois ele ficou pensando: puxa, mas que visão que é essa que eu tive? Que visão? Gente, nós como crentes precisamos pensar. Vocês não são fantoches de uma religião. Vocês não são boneco da igreja. Vocês não são manipulados por uma religião. Não seja assim. Pense. Todo crente tem que pensar. Essa é uma defesa que a gente faz aqui. Eu sei que é perigoso, porque tem pastor que não quer que você pense. Porque se você pensar, ele te perde. Mas como a gente está pregando aqui o evangelho limpo, sem ruga, nós não temos dificuldade nenhuma em fazer você pensar. Pense. Não seja alguém manipulado, dominado por um segmento religioso, não. Pense. Todo cristão precisa refletir. Uma mensagem que é pregada tem que ser refletida. Os discípulos, está aqui a nossa escola Discípulos de Bereia. A proposta é o quê? O bereano. O bereano reflete. O bereano escuta a palavra, mas mastiga aquilo com paciência em relação àquilo que está escutando. Então Pedro estava refletindo na visão. Aí quando ele está lá pensando: puxa, o que foi isso? Mata e come, não sei o que e tal. Mas o que Deus quer falar comigo em relação a isso? Por que Deus está... Agora tem crente, gente, que ele é comido, a mente dele é comida pelo outro. Porque ele não é uma voz, ele é um eco. Ele só reproduz, é o papagaio de pirata. Ele só reproduz o que os outros falam. Ah, por que você não corta o cabelo? Ah, porque eu não corto. Porque Deus não quer. Deus não quer, mas onde é que você viu que Deus não quer? Não, porque Deus não quer. E aí a pessoa que não tem argumento, você começa a debater com ela, sabe o que ela faz? Ela grita. Ela fica brava, porque ela não tem argumento, então ela vai ficar brava para poder calar você. Então, tudo que a gente for fazer como cristão, como um cristão que nós somos, precisamos ter fundamento bíblico. Abre a Bíblia e reflita no que os textos bíblicos dizem para você fazer o que você faz. Ok? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Continuando, ele diz assim: enquanto Pedro estava refletindo a visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, ou seja, ele estava lá ainda refletindo, pensando naquilo, o Espírito lhe disse: olha só a importância de você refletir. Quando você está refletindo naquilo que foi ensinado, Deus vai falar com você. Deus vai ministrar você. E a Bíblia fala assim: o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Tem 3 caras aí na sua porta. Portanto, levante-se e desça. E não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram?
Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ouça. Olha lá, lembra que eu falei? Por que Pedro está sendo chamado? Para que ouça o que você tem a dizer. Porque senão a fé dele é uma fé confusa. Ele precisava que Pedro fosse lá para ensinar. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. Então Pedro chega lá e prega o evangelho. Quinto ponto. Quero falar esse destaque muito importante. Nós somos uma igreja, gente, que tem como fundamento pequenos grupos. O que é o pequeno grupo da igreja? Conhecido como célula, como você quiser chamar. Por que nossa igreja tem célula, gente? Porque faz sentido para nós. Não é uma visão, não é uma onda, não é um modismo. Faz sim todo sentido bíblico. Todo sentido bíblico ter uma célula e colocar os crentes para participar em uma célula. Então eu quero te desafiar nessa manhã, você que ainda não está efetivamente integrado a uma célula, procure uma célula. É importante, a célula, ela faz parte da energia vital da igreja. A célula é importante demais para a igreja, muito importante, e para você como cristão. Por quê? Porque a igreja, ela se torna uma igreja grande, mas na célula ela se torna uma igreja pequena. E a célula não é um ambiente de falar assim, eu não gostei. Célula é você se permitir participar para você criar vínculos com as pessoas que estão ali e fazer com que a sua vida cristã ganhe propósito, de ganhar almas, de ajudar a consolidar alguém. Então a célula é muito importante. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, que interessante, no outro dia, versículo 24, no outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Aonde que Cornélio estava esperando Pedro? Na casa deles. E o que Cornélio fez? Cornélio reuniu pessoas na casa, chamou amigos, chamou os parentes e falou, vamos lá na minha casa que vai ter uma reunião. Então a importância da célula para a nossa igreja é isso, é um ambiente informal. Você pode ir de chinelo, pode ir de bermuda, de boa, porque é um ambiente informal. Você chega lá naquele ambiente e ali você encontra pessoas como você, que estão buscando conhecer a palavra de Deus, discutir os ensinamentos. Então, você que não está numa célula ainda, é lamentável, gente. Eu vou falar estatisticamente agora, dentro da nossa igreja, estatisticamente. Você que não participa de uma célula, há grande chance de você não conseguir permanecer por muito tempo numa comunidade local. É verdade, isso é um fato. A pessoa vai bem, ela tem uma disciplina de vir na igreja, mas chega uma hora que como ela não se conecta, ela sente sempre perdida no ambiente da fé. Sempre perdida. E cristianismo sem relacionamento não é cristianismo. Tem igrejas que trabalham isso. Ela vai trazer as pessoas, todo mundo senta, escuta uma palavra e vai embora para casa. Ok, não tô condenando essas igrejas, mas eu posso afirmar para você, uma igreja que trabalha só essa linha da igreja, ela não é completa. Por quê? Porque a igreja precisa trabalhar com os relacionamentos. Quais são os propósitos da célula? Na célula eu pratico o evangelismo, porque eu posso levar um amigo meu lá. Então chega e fala assim, vamos lá na casa, vamos lá, tem uma reunião que eu participo numa casa. Você convida a pessoa para vir numa igreja, ela tem resistência. Não gosto de igreja, não gosto. Mas ela vai na célula de boa. Porque para ela não é a mesma coisa. Para nós é a mesma coisa, mas para ela não é. Aí ela vai. Aí ela vai para a célula e caiu na Arapuca Santa de Jeová. Né? Quem já caçou passarinho aqui? Já caçou? Alguém já caçou passarinho? Eu quando era moleque, caçava passarinho. E tinha algumas armadilhas. Uma é o alçapão, né? O alçapão você põe lá, põe os alpistes lá dentro, o passarinho pisa, fecha. O outro era o visgo. Quem já caçou com o visgo? Quando eu era criança. Hoje eu não faço mais isso não, gente. O visgo era o quê? Você passava uma goma, ou feita de jaca, ou feita de chiclete, passava na vareta, o passarinho grudava o pezinho ali, aí ele caía para baixo e ficava preso, grudava o pezinho dele. Tadinho, né? Maldade, mas a gente fazia isso. Então é mais ou menos isso, a célula é a Arapuca Santa de Jeová. A pessoa vai para a célula achando, não vou na igreja, ela foi na igreja.
Eu não gosto de igreja, mas está na igreja, irmão. Aí ela vai na célula e ela percebe, poxa, mas não é diferente aqui. As pessoas sorriem, as pessoas se importam comigo, as pessoas me cumprimentam, as pessoas, a gente come o lanchinho junto e tal. Então a célula tem todas essas características importantes. Então, pergunta para a pessoa assim carinhosamente, você já está em uma célula? Se ela responder que não, fala assim, o que você está esperando para ir em uma? Pergunta isso aí, querido. Ó, exercício agora aqui. Ó. Você vai perguntar para quem está aqui, vai perguntar para quem está aqui, vai perguntar para quem está aqui, vai perguntar para quem está aqui. Pergunta aí, você foi para uma célula já? Pergunta. Então é importante, gente. Então, assim, não é obrigado a ir, tá? Não é que você é obrigado a ir, mas é uma questão de sobrevivência. Isso é estatístico. As pessoas que estão em uma célula tendem a se envolver muito mais com a comunidade local. Tendem a desenvolver muito mais a sua fé. Tendem a estar muito mais envolvida naquilo que a igreja propõe. Então a célula tem essa finalidade. Então vá numa célula que é importante. E se você quer depois informação sobre a célula, procura no balcão da consolidação a melhor célula, o melhor bairro, ou por afinidade, do jeito que você quiser. Tá? Vagnão, você é o próximo, hein, que você vai somar uma célula, que você é bom. Hein? Cara, aqui é bom. Esse cara tá. Não deixar separado, não. Meu. Amém? E o presbítero Carlos também, presbítero. Vamos abrir essas frentes aí, muitas células na cidade, para a gente arrebanhar esse povo aí. Sexto ponto. Olha só o importante, gente, o que a gente vai aprender aqui no texto. Versículo 25, diz assim, ó. Quando Pedro ia entrando, ele chegou lá na casa do Cornélio, o pessoal estava esperando. Quando Pedro ia entrando, Cornélio se dirigiu para ele. E fez o quê? Prostrou-se aos seus pés, o adorando. Ó. Pedro! Foi lá e ajoelhou no pé de Pedro. E aí o que Pedro faz imediatamente? Mas Pedro fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Sexto ponto importante. Nós temos um problema na igreja evangélica que é um desvio de adoração. Desvio de adoração. Os crentes, eu acho que não é só os crentes, eu acho que por isso que você vê a sociedade, tem um extrato que mostra isso para nós. Você pega a política, revela claramente isso para nós. As pessoas gostam de levantar ídolos. Elas gostam de ídolos. Faz o político o ídolo dela. Mito, mito, mito. Porque as pessoas gostam de ídolos. Queridos, nós devemos entender o seguinte. Adoração é só para Jesus. Adoração é só para Jesus. Então aqui... Por que Cornélio precisava do evangelho? Por que Cornélio precisava da pregação, gente? Porque apesar dele ser um cara piedoso, ele tinha um desvio de adoração. Se Pedro fosse um cara malandro, sabe o que Pedro tinha aceitado a adoração dele? E tinha feito... Porque é assim que acontece, os pastores gostam. Gente, se tem um grupo, eu não vou falar todos, mas existe uma porcentagem de pastores que eles amam ser adorados. Eles amam ser adorados pelo povo. E eles não querem ser comum. Tem pastor que ele põe uma portinha no púlpito e acaba o culto, ele sai pela tangente para ninguém nem relar nele. Alguém já viu isso? Sim ou não? Tem. Por quê? Porque ele quer ser um objeto de adoração. Mas Pedro ensina para nós, pastores, qual é o nosso lugar. Pedro ensina para nós, líderes, qual é o nosso lugar. A nossa posição é para servir, não é para ser adorado. Então, existe essa tendência nas pessoas de querer adorar personalidades. Mas uma igreja equilibrada faz o quê? Põe as pessoas no lugar delas e fala assim, não, levanta, levanta. Adoração é só para Jesus. Respeito, a gente vai ter que ter sim, cada um respeitando o espaço do outro. Eu sou um pastor, tenho a minha porcentagem que exige respeito na minha posição, assim como se você trabalha num lugar, eu chego lá no seu ambiente, eu tenho que te respeitar pelo que você é. Se amanhã eu tenho que trabalhar na empresa que o pastor Marcos é chefe, chega lá, aqui dentro eu sou o pastor dele, mas lá dentro ele é meu chefe. E assim por diante. Então, é assim que a gente convive.
Nós precisamos canalizar nossa adoração em Jesus. E não levantar para nós um ídolo. Não levantar para nós um objeto de adoração, porque isso é perigoso. Então Cornélio precisa... Você está entendendo por que precisa da pregação do evangelho? Porque Cornélio estava perdido. Apesar de ele fazer tudo, ele vê um homem de Deus, e ele vai lá e se prostra e quer beijar o homem, quer adorar o homem. E Pedro, não. Levanta daí, rapaz. Adoração é só para Jesus. Mas Cornélio está faminto por Deus. Cornélio quer conhecer a Deus, gente. Tem uma frase popular, um ditado popular que diz assim: quem procura, acha. Quem procura, acha. Você que quer ir para o encontro com Deus, já vou dar um spoiler aqui. Ó. Você que vai para o encontro com Deus, Deus vai pegar você lá. Porque você está procurando. É você que está procurando esse negócio. Depois não vai falar que eu não avisei. A culpa é toda sua, meu irmão. Porque você está procurando, você vai achar. Você vai achar. Então Cornélio está procurando, ele faz, na cabeça dele, ele cria a sua religião. Ele fala, vou dar esmola, vou fazer oração, tal. Aí Deus fala, vou pegar esse cara, vou pegar. Deus vem e pega. Deus pega, porque a Bíblia fala assim, bem perto está o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Então Cornélio está faminto por Deus. Versículo 30 diz assim, ó, Cornélio respondeu, há 4 dias... Não, 27, desculpa. Pedro, ele vai para a casa de Cornélio totalmente contrariado, gente. Porque na cabeça de Pedro, o negócio está errado. Ele vê o lençol, vê um monte de animal, e olha por quê. Porque Pedro achava que Deus era evangélico. Pedro estava na cabeça de Deus, é evangélico. E olha aqui, ó, versículo 27. Conversando com ele, Pedro entrou ali, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem, olha o que ele vai falar, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil. Vocês sabem que eu não devia estar aqui, né? É isso que ele está dizendo. Gente, nem eu sei porque eu estou aqui. Eu não devia estar aqui. É contra a nossa lei. Ou mesmo visitá-lo. Eu não posso entrar na casa de uma pessoa que não é judeu. Porque Deus é evangélico, Deus só era para nós. Não podia estar aqui, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui, é isso que ele está dizendo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Foi Deus que me mostrou. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. E aí Pedro pergunta, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Cornélio está com muita fome de Deus, e ele vai responder. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava na minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar imediatamente, e foi bom que você tenha vindo, falou para ele. Foi bom que você veio. Aí ele fala assim, agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir o que o Senhor te mandou dizer-nos. Estava com fome de Deus. Ele estava com fome. Tem gente que ele vem para a igreja, mas ele quer selecionar o que ele escuta. O que Deus mandou dizer? Aí Deus fala uma coisa que ele não concorda, ele fica bravo com Deus. Não, quando a gente está com fome de Deus, a gente está aberto para o que Deus quer falar. Vai ter dia que você vai vir no culto, Deus vai ministrar o teu coração e vai trazer um bálsamo, sabe, para você, vai refrigerar a sua alma. Mas vai ter dia que você vai sair daqui em crise. Vai ter dia que você vai sair daqui dizendo assim, meu Deus, o que foi isso, Senhor? Porque Deus vai te desafiar a largar o pecado, Deus vai te desafiar a largar essa vida imunda, Deus vai te desafiar a largar aquele pecado de estimação. Porque é para isso, o Evangelho transforma nossas vidas. Na medida que a gente vai escutando a palavra de Deus, a gente vai sendo transformado. A palavra de Deus vai transformando a nossa história, vai transformando a nossa vida, vai transformando o nosso caráter, vai transformando o nosso interior. A palavra de Deus transforma a nossa vida. E Pedro é o mensageiro de Deus. Então Pedro começou a falar. Agora eu percebo. Olha o que Pedro vai falar para ele, a declaração. Agora eu percebo
verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com a parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Mas de todas as nações aceita a todo o que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo. Agora ele está pregando o evangelho, está pregando o verdadeiro evangelho para Cornélio. Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. De todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Essa é a pregação do evangelho. E a tônica é perdão dos nossos pecados. E o pecado, gente, não é necessariamente o que você faz. Pecado, nós estamos falando daquilo que está lá dentro, aquela doença incurável, que só Jesus pode curar. Pecado é uma doença dentro do ser humano que só Jesus pode curar. E sétimo e último ponto. Ninguém põe coleira em Deus. Por isso que eu falei que Deus não é evangélico, porque a igreja às vezes quer domesticar e dizer, não, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus não está preso em nenhum lugar, gente. Ninguém põe uma coleira em Deus. Como que a gente sabe, então, aonde Deus está? Deus está onde a sua palavra é pregada. Aonde Deus está? Aonde a nossa fé tem fundamento bíblico. Nós não temos uma fé filosófica. Por isso que eu falo, eu me considero uma pessoa, pelo menos, que pensa. Eu só estou nessa barca de ser uma igreja, de ser cristão e na igreja evangélica, só estou nessa barca aqui, sabe por quê? Porque me faz sentido. Senão eu não estaria aqui mais. Me faz sentido. Eu estudei uma matéria no seminário chamado Seitas e Heresias. E essa matéria do seminário, ela contempla todas as religiões, ou muitas religiões, vamos dizer assim. E eu estudei muitas religiões. Eu já fui, antes de conhecer o evangelho, eu já fui católico, já fui kardecista. Quando eu era garoto, acompanhando, fui em igreja de Mórmon. Mas o que me faz mais sentido, por causa do livro, eu dou todo o crédito à Bíblia, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que me faz mais sentido é o cristianismo, é a denominada igreja evangélica, apesar de Deus não ser evangélico. Então, entende-se o quê? Nós não vamos pôr coleira em Deus. Nós vamos dizer como Deus vai salvar, quando Deus vai salvar, a hora que Deus vai salvar, como Deus vai operar. Não é a gente que manda nisso. Não é a gente que determina isso. Tem gente que está dentro da igreja católica que Deus vai pegar. E vai levar. Porque Deus encontrou no coração daquela pessoa. Tem gente que está lá, mas entendeu que é idolatria e não é um idólatra. Então, em vários lugares do mundo, Deus tem seu povo. O povo de Deus não está dentro da igreja evangélica só. O povo de Deus está por toda a terra. Porque aí, então, aonde não tem uma igreja evangélica, não tem povo de Deus? Tem. Deus tem o seu povo. Agora, nós estamos o quê? Estamos vulneráveis aprendendo com o fundamento. O fundamento é Bíblia. Palavra de Deus. Tinha uma musiquinha que nós cantávamos quando a gente converteu. Ela falava assim, ó. Ore e confia, preste atenção. Se não está na Bíblia, é tudo invenção. Porque é exatamente isso. Então, nós como
bons cristãos temos um fundamento. E qual que é o nosso fundamento? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Qualquer coisa fora disso, para nós não é interessante, não faz sentido. E ninguém põe coleira em Deus, e o texto, e a gente encerra aqui, ó. Versículo 44, desculpa. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, Pedro está pregando o evangelho, pregando lá. Daqui a pouquinho o que acontece? A reunião perde o controle, meu irmão. É isso que é gostoso, quando a reunião perde o controle. Porque não é o pastor que manda na reunião, a reunião é de Deus. Então vai ter culto aqui que a gente vai sapatear, tem culto que a gente vai rolar no chão, vai ter culto que não vai acontecer nada. Por quê? Porque quem manda na igreja é Deus. Quem manda na igreja é Deus. Nós não vamos fazer aqui uma performance. Põe um fundo do teclado aí. Cadê o Alisson? Vem aqui, Alisson, vem aqui, põe um fundinho aqui para mim. Porque não sei se você sabe, mas tem gente que gosta de pôr um fundinho no teclado para dar aquela emocionada. Né? Põe um fundinho no teclado aí, o cara. Aí quando o pastor dá aquela entonada, o cara dá um dum. Estou falando para você. Então tem uma pirotecnia por trás. Por quê? Porque ele quer mandar na reunião, a hora que Deus vai fazer, a hora que. Por isso que a gente às vezes é contra a campanha. Venha para a campanha sexta-feira da cura. Porque na quinta Deus não cura, só na sexta. Porque a gente quer botar o dia que Deus vai curar. A sexta-feira que é o dia da cura. Aí o cara chega lá e fala, não, eu estou precisando de libertação. Não, libertação é no sábado. Vem no sábado que hoje é só cura. Está entendendo, gente? Então assim, deixa Deus fazer o que Ele quiser, é Ele que manda. Ninguém põe coleira em Deus, ninguém vai pôr coleira em Deus. Amém? Por exemplo, olha aqui, ó. Uma música emocional, tá? Vamos lá. Talvez você entrou aqui nessa noite, nessa manhã, com o seu coração ferido. Talvez você sofreu tanto na sua história. Deus sabe. Você estava lá orando essa semana e dizendo, Senhor, eu vou desistir. Sinta. Está entendendo, gente? Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que a gente quer mandar no que Deus vai fazer. Pedro começou a pregar o evangelho e de repente a reunião perde o controle, Vitão. A reunião perde o controle, Vitor. Fala, meu Deus, e agora? Porque naquele momento que Pedro está pregando o evangelho, olha o que acontece, gente. Essa parte aqui é a parte mais cômica do texto. Olha só. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse também dado sobre os gentios, porque eles nunca tinham visto isso. Porque eles achavam que Deus era evangélico e só podia dar para os judeus. Mas de repente os gentios começam a receber. E a Bíblia fala, pois o ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, aí Pedro se rende, fala, não tem jeito, ninguém consegue colocar coleira em Deus. Pedro disse assim, pode alguém negar água para esse povo? Pode alguém negar a água para eles, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Está entendendo, gente? Eu lembro que na igreja antigamente tinha aquela ideia assim, ó. Primeiro você batiza nas águas para depois você batizar com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem, domina a reunião e batiza uma pessoa primeiro no Espírito Santo para depois batizar nas águas. A minha esposa contou um testemunho no podcast. Ela foi batizada no Espírito Santo com esse dom de a evidência de falar em outras línguas. Sabe fazendo o quê? Escolhendo feijão. Totalmente fora dos moldes da religião, porque na cabeça a gente tem que ser numa vigília, tem que ser em cima do monte, tem nada. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque ninguém vai pôr coleira em Deus. Ninguém vai pôr coleira em Deus. Gente, e por que a gente encerra por aqui? Porque start. Porque nesse texto bíblico aqui começa uma era que tem tudo a ver comigo e com você.
Porque na cabeça dos apóstolos, o evangelho era só para um grupo de pessoas. Só judeus que podiam ser acessados. Mas Deus interfere na história e fala: Pedro, vai na casa do Cornélio. Mas Deus, ele é um gentil. Entra na casa do Cornélio, anuncia para ele. E Deus sela o gentil com o Espírito Santo. Deus escolhe o gentil e insere todos aqueles que creem no nome dele no plano da salvação. O Deus não está preso numa coleira. E para a gente encerrar, teve um concílio em Jerusalém. Eu encerro por aqui com esse texto, de fato. O que é um concílio, gente? Um concílio é uma reunião liderada pelo líder da igreja, ou de uma determinada, por exemplo, o Papa, de uma determinada religião, para decidir assuntos sobre o caminho da fé, os rumos que a fé vai tomar. Por exemplo, a Igreja Católica está decidindo se vai ou não aprovar o casamento gay, dando exemplo. Eles vão ter que fazer um concílio para decidir isso. Então, olha só, teve um concílio aqui no livro de Atos, capítulo 15, chamado de Concílio de Jerusalém. E a discussão, qual que era a discussão do momento? A discussão não era sobre tatuagem, a discussão sabe qual que era? Gentil pode ou não ser salvo? A fé não é só dos judeus? Outras pessoas podem também? Outras pessoas podem também. E aí o versículo 1 diz assim, ó: chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar os irmãos. E qual que é o ensinamento? A menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Então eles começam a pegar no pé, falam, para ser salvo tem que circuncidar. Se não circuncidar, eles queriam introduzir o judaísmo no cristianismo. Paulo e Barnabé discordaram. Teve uma briga lá, discordaram deles. E discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhado de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Aí lá para o concílio de Jerusalém. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos. Ele falou, tem um negócio acontecendo. Lá na Antioquia, tem gente que não é judeu que está se convertendo, tem alguma coisa errada. O que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Olha a exigência deles. É necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, olha só, uma brigaiada terrível por causa desse assunto, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que ele pudesse ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós e nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmão. Gente, que coisa linda o que o Evangelho faz na nossa vida. Nós somos inseridos, start. Deus não está numa caixa de ninguém. Deus salva quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e atrai quem Ele quer para a presença dEle. Amém? E eu não posso deixar de anunciar nessa manhã, se tem alguém aqui nessa manhã que você gostaria de entregar a sua vida e o seu coração para o Senhor Jesus, entrega nessa manhã. Fala, eu vou entregar minha vida hoje. Hoje, é tudo ou nada. Eu vou entregar a minha vida hoje. Tem alguém nessa manhã? Feche seus olhos. Tem alguém nessa manhã que deseja tomar essa decisão? Não? Eu quero crer que todos já então receberam essa palavra e receberam esse poder de Deus de salvação na sua vida. Amém? Então, lembre-se disso.
Eu não sei como que você construiu a sua religião dentro da sua cabeça, mas uma religião só baseada em filosofia não salva você. Você precisa do evangelho. Você precisa da pregação genuína do evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos te agradecer pela tua poderosa palavra que nos foi anunciada. Obrigado porque recebemos do Senhor, meu Pai, esse ensinamento tão precioso, meu Pai, que muda as nossas vidas. Obrigado porque o evangelho chegou para nós. Obrigado porque o Senhor olhou por nós, porque se dependesse do grupo da religião, Pai, o evangelho seria algo exclusivo de poucos, mas o Senhor abriu, escancarou a porta da graça para que nós pudéssemos entrar e receber salvação das nossas almas e o perdão dos nossos pecados. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos hoje entrar na tua presença com ousadia, com confiança, com intrepidez e nos relacionarmos com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E aquele que crê diz amém. Deus abençoe você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.